Cara, são 3 jogos muito ruins do Lúcio Gonçalves no comando do Atlético, né? 4-1 contra o Racing, toma 1-0 do Flamengo, apesar de não ser um amasso do Flamengo, o jogo do Flamengo foi muito dominante, mas toma 1-0 no finalzinho do jogo, né? Mais uma vez na temporada. E contra o Botafogo, o Atlético perde também. Apesar também de eu não achar que foi um amasso, que foi um Botafogo dominante, não foi. O Não, Atlético podia ter conseguiu sido muito pior. equiparar. O Atlético conseguiu equiparar o jogo ali contra o Botafogo e a situação não foi positiva para o Atlético e, mais uma vez, um erro individual, né? Agora, se continuar assim, se continuar nessa sequência muito ruim que tem o Atlético no Campeonato Brasileiro, e é muito ruim falar isso, né? Mas se continuar assim, eu não vejo como impossível o Lúcio Gonçalves sendo demitido. É muito ruim falar isso, mas não é impossível, dado tudo que o Atlético fez nessa temporada e tudo que o Atlético tem de histórico com o Mário Celso Petralha, de que o Lúcio Gonçalves assuma, faça, sei lá, 5 jogos, perca os 5 e seja demitido. E assim, caso isso venha a acontecer, nossa, seria outro enorme absurdo da temporada de centenário do Atlético, Mais né? um, né? Mas é Pra possível? lista. Você acha que dá para isso acontecer? Você acha que Cara, eu acho o Lúcio muito. termina o ano? Eu não sei se o Lúcio termina o ano, não. Sinceramente. Aí ele assumiu um risco, né? Lógico, escolha dele também ter assumido o risco, mas é como você falou. A partir do momento que o Atlético demitiu o Varini, o Atlético não estava mais interessado em desempenho em campo. Estava interessado em resultado. É. O Atlético virou um imediatista, que é o resultado mesmo. E aí o resultado não vai vir com o Lúcio. Até porque, né, todos esses jogos aí a gente tá falando, por mais que ele tenha feito algumas mudanças ali em campo, ele também não teve tempo para trabalhar direito o time. Vai ter agora na data FIFA. É. Mas, enfim, não conseguiu colocar mesmo, nossa, uma cara que Não a é gente a diga ideia dele. que Não é, é o time que é a dele. ideia do Lúcio. Só que, assim, O Atlético teve tá no 45 desespero. minutos com o time do Lúcio. O 3-0 contra o Racing, beleza. Não foram bons 45 minutos. Mas, assim, é uma amostragem muito pequena, né, cara? Muito pequeno, mas, assim, tamo no desespero. Sim. Precisamos de resultados imediatos. Esses resultados imediatos, eu não vejo eles acontecendo. Pois é. Então, isso acho que responde, talvez, aí o... Mas aí também mostra o amadorismo do clube. Porque você então. trazer um cara que também não tem experiência... A última experiência, inclusive, foi ruim, porque acabou rebaixando o Ceará. Então, assim, se já traz a pessoa que não tem experiência querendo esse resultado... Também aí tem que ver o que vocês estão querendo desse trabalho, o que vocês estão querendo dessa contratação. Então, trouxesse algum outro nome para ser técnico. E assim, é muito bizarro. É muito bizarro porque, cara, o Atlético abandona a vontade de jogar. O Atlético abandona a vontade de ter uma identidade bem definida, que vinha sendo construída com o Varini, apesar dos resultados muito ruins no Campeonato Brasileiro, né? E aí, a partir daí, o Atlético pensa apenas em resultado. Pensando apenas em resultado, importa ter o Lúcio, importa ter o Juca, importa ser o Cuca, importa ser o Varini, importa ser qualquer um que seja. Não importa. Porque o Atlético pensa no seguinte: preciso de resultados. Quem vai me aproximar mais de ter resultados imediatos? Paulo Autuori. E por isso que o Atlético muda a maneira de jogar. Por isso que o Atlético aposta num cara que não tem experiência tanta como técnico para ser o símbolo de uma remontagem, de uma remontada na temporada, né? Então, cara, é muito estranho. E assim, logicamente, não há ainda nenhuma informação de que o Atlético vai demitir o Lúcio Gonçalves, para deixar isso muito claro aqui. Mas o Atlético coloca-se em um momento tão estranho na temporada e fez decisões ao longo desse ano tão questionáveis que não é nenhum absurdo imaginar um cenário provável para que o Lúcio seja demitido. Infelizmente. Infelizmente. E aí, de novo, né? O Atlético vai ter uma data FIFA para trabalhar. E se for lembrar, se for recordar das datas FIFA passadas... Todas as datas FIFA a gente voltou pior. O Atlético... não, até acho que não, com o Varini, por exemplo, o Atlético volta melhor. Mas assim, a pré-temporada quem faz é o Osório. Por exemplo, na primeira data FIFA do ano já o Cuca é o treinador. Né? Passa-se uma data FIFA, o Cuca sai, né? E aí a data FIFA seguinte já é com o Varini. E aí o Atlético chega na quarta data FIFA do ano, quarto período FIFA para jogos de seleções, com outro treinador. Então, assim, nos únicos momentos que o Atlético teve tempo para treinar na temporada do seu centenário, o Atlético estava com uma cara nova. Era o início do trabalho de um novo técnico, né? Exatamente. E quantas vezes a gente já chegou aqui e falou,
cara vai chegar aí, vai ter tempo para trabalhar, finalmente, né? Vai conseguir trabalhar esse time e aí alguma coisa vai mudar. Não, e sem falar também que, assim, a gente tá falando de data FIFA, uma semana para trabalhar. Tem que colocar ainda que o clube decidiu dar folga. Dias de folga no meio dessa semana para os atletas também. Assim, cara, pra então mim... não foi uma semana completa. Nenhum deles teve a semana completa Você não pra vai trabalhar. ter os 11 dias, né, da data FIFA, por exemplo. Mas é que, pô, também folga nesse momento da temporada, eu entendo. Assim, você pode discordar. O torcedor pode achar que, cara, pô, absurdo, porque os caras têm que treinar. E tem mesmo que treinar. Tem mesmo que colocar no gramado que eles estão vendo vídeo, que estão tentando melhorar. Agora, também não tem ninguém robô, né? Os caras têm que entender, inclusive, a situação física do elenco. O que é outra coisa que dificulta completamente o entendimento do treinador ali. Como que você escala jogadores que não estão tão bem fisicamente assim? O Juca chega a dar uma entrevista e fala, pô, às vezes não é porque o cara é ruim, porque ele desaprendeu a jogar bola. É porque ele tá cansado. Sim. E isso significa que ele é um jogador ruim, significa um jogador que não tá com energia o suficiente para completar a ação que ele pensou, né? Então tem muita coisa nessa grande e enorme temporada em termos de jogos jogados, número de jogos, que o Atlético sofre demais. E de planejamento, né? Porque, querendo ou não, esse time teve que jogar o Paranaense. Jogou o Exatamente, Paranaense, então cara. já são mais jogos. Exatamente. Que eles muito tiveram bizarro. que fazer que não faziam antes. É muito bizarro. Então, assim, você vê que o Atlético não tem pudor algum em mudar no comando técnico. Isso é errado. Você vê que o Atlético não pensa direito nas mudanças que faz. Não planeja, né? Dada a diferença entre Osório e Cuca, depois de Cuca para Varini, e aí novamente de Varini agora para Paulo Autuori, que é quem comanda o futebol e quem coloca o Lúcio Gonçalves no comando. E outra coisa, eu acho que um dos maiores mitos do futebol brasileiro é essa questão de injeção de ânimo. Fiz até um levantamento recentemente e essa injeção de ânimo não aconteceu com muitos dos treinadores residentes do Atlético, que não assumiram o clube no Campeonato Paranaense. Né? Desses treinadores contratados pelo Atlético nesse momento da temporada, só o Cuca teve uma significativa aumento de aproveitamento. Aumento nem tanto também, né? Porque o Osório também não chegou a perder tanto no Campeonato Paranaense. Perdeu um jogo. O Cuca vence os 4 primeiros, né? 4, 5 primeiros jogos e aí, logicamente, você tem uma injeção de ânimo no Campeonato Paranaense, que é um nível muito abaixo. Só que assim, beleza, eu também não julgo quem entende que, pô, injeção de ânimo é algo que vai ajudar os jogadores, a mudança de áreas no ambiente, um ambiente um pouco mais leve, não sei o quê. Isso pode ser que ajude mentalmente nos caras. Mas, pô, isso não pode acontecer 5 vezes na temporada, né? E assim, quando você pauta, quando você baseia uma temporada só em picos de injeção de ânimo ou tentativas disso, você abre mão de muita coisa. Você abre mão de ter identidade, de ter padrão de jogo, de ter um time que saiba o que fazer com a bola. Então, quando se reclama nesse momento da temporada que o Atlético não tem ideia do que fazer com a bola, que o Atlético, desde que assumiu o Lúcio, não tem. O Atlético não sabe o que fazer, não sabe como construir jogada. Tem que se pensar no conjunto completo da temporada. É a escolha, né? A escolha que o clube fez. O clube escolheu, desde ali da demissão do Osório, enfim, de tudo que aconteceu depois, escolheu abrir mão de qualquer planejamento do futebol. Pois é. E olha que absurdo, tá? Porque senão teria trazido, sei lá, como você mesmo falou, são técnicos que tinham visões diferentes de futebol, esquemas diferentes de jogar futebol. Então, pelo menos teria pensado em trazer alguém mais próximo, com ideias mais próximas. Sim. Até porque o Osório montou um elenco. Exato, exatamente. Então, assim, você vai trazer um outro cara que joga de outro jeito, que precisava de mais elenco, talvez, e não completa nem a janela. Aí traz um outro cara que pensa diferente. Enfim, gente, o clube abriu mão de jogar futebol esse ano, essa é a verdade. É muito bizarro. E assim, novamente, né, não há informação que constate que o Lúcio vai cair, ou que o Atlético pensa nisso, tá? Nesse momento não há. A gente está projetando alguma coisa, está especulando alguma coisa. Só que o Atlético, por como agiu nessa temporada, ele deixa muito claro que ele faria isso. Sim. Deixa muito claro que não é nada impossível nesse ano do centenário do Atlético, né? E é muito bizarro. É muito bizarro que isso possa ser algo que passa pela nossa cabeça e a gente pense, talvez aconteça. O que veio para tapar o buraco para terminar ali o ano, poucos jogos pode ser que caia também. E sabe o que é o pior nisso tudo? Porque se cai o Lúcio, se o Lúcio é demitido, o Atlético também perderia o Paulo Autuori, que é, bem ou mal, o cara que rege o futebol do clube. Ou seja, ficaria sem comando na beira do campo e sem comando na gestão no que se remete ao futebol. Né? Novamente. Então, assim, olha o tamanho dessa bagunça. E, de novo, não há informação que constate que isso vai acontecer.
mas isso ser uma possibilidade me assusta demais, né? E olha, talvez não estejamos sendo justos com o clube. Tá, pô, talvez o Atlético nunca fizesse uma parada tão absurda quanto essa. Demitir um treinador com 5 jogos no comando porque a situação é desesperadora. Mas assim, o clube faz com que a gente pense dessa maneira. As ações do clube fazem com que a gente... Fez esse ano todo. Exato, Querendo ou não, você ter demitido ali o Varini por mais... que a gente possa entender a demissão porque não vinha bem no brasileiro. Mas você demitir antes de uma decisão de uma Copa já mostra também a bagunça. Isso é outra coisa. Se me falam agora e eu não lembro dessa situação, pô, o Atlético tá numa quartas de final de Copa Sul-Americana, vai vencer o Racing no primeiro jogo, pô, vai jogar daqui 3 dias contra o Racing no segundo. O Atlético vai demitir o treinador? Eu falo, não tem porquê. Né? A gente falou isso aqui, né? Acho que não cai então, assim, agora. Talvez cara, no próximo jogo. É muito complicado, é inacreditável. E assim, discorda da gente, acha que não tem chance alguma que isso aconteça, que o Lúcio seja demitido? Escreve aí nos comentários. Cara, eu não consigo acreditar nisso, confesso. Queria muito, inclusive, acreditar que é um negócio impossível para o Atlético fazer. Mas, infelizmente, o clube, pelas decisões que tomou, nos leva a pensar dessa maneira, fechou? Deixa o like, cara, se inscreve no canal para ajudar a Threads. Se você gostar desse conteúdo, quer receber muito mais dele, se inscreve aí para ajudar aí a nossa meta de chegar em 50 mil inscritos até o final dessa temporada. Eu acho que vai dar, mas com a sua ajuda a gente chega mais próximo dessa meta, fechou? Grande abraço, tamo junto, até a próxima e valeu!